Sem dúvida que eles conseguiriam, mas não com todo o luxo, com toda a mordomia que eles querem, às custas do erário, às custas do povo trabalhador brasileiro que acorda cedo para suar a camisa, para levar o seu sustento e tem que pagar mais de 4 meses de trabalho para o Estado para sustentar Marajá. Ontem, Rodrigo Maia participou do programa que eu apresento na TV, inclusive, e falou sobre esses gastos das casas legislativas, alegando que os maiores gastos são com servidores, que são muitos no Congresso Nacional, e seria necessária uma reforma administrativa que refizesse os cálculos das remunerações da carreira para daqui para frente, né, já que nem se cogita alterar qualquer rito estabelecido para aqueles que já servem, né, para aqueles que já estão nos seus respectivos cargos. Então, um dos problemas que ele apontou foi que as pessoas começam a ganhar o teto do funcionalismo na prática muito rapidamente. Então, você não tem um horizonte a ser alcançado ao longo do tempo, você alcança aquilo muito rápido, e aí a cada reajuste que se dá de salário de ministro do STF, que é o parâmetro, você tem aquele efeito cascata, e é muita gente que passa a ganhar mais. E isso são centenas de milhões de reais a mais na soma total desses valores salariais. Agora, além desse problema que já existe, você turbinar o auxílio moradia, que já rendeu diversos escândalos, é um assinte, sambar na cara da sociedade. O Jair Bolsonaro chegou a dizer que ele usava o auxílio moradia para comer gente, né? O Eduardo Bolsonaro, filho dele, ele ficava com o auxílio moradia enquanto morava na casa do pai, em Brasília. Então, esse negócio de parlamentar embolsar auxílio moradia já vem de muito tempo. E é escandaloso que você possa ter onde morar e você ainda receba um dinheiro extra para além, repito, do seu salário, para você gastar com as suas despesas, com as suas mordomias, com os seus luxos. Então, assim, eu não digo que se perde, porque nunca se teve muita, né? Mas desaparece a noção de que aquilo que está sustentando esse bando de gente patrimonialista, que não tem essa distinção do que é público e do que é privado, trata o público como se fosse privado, desse bando de gente que suga o povo brasileiro, é que o dinheiro vem do suor dos trabalhadores, vem do chamado contribuinte, né, que contribui de uma maneira imposta, porque, na verdade, é o pagador de imposto. Assim, é revoltante, óbvio que é um motivo de indignação. São penduricalhos demais, são benefícios demais para essa classe. Mesmo que isso não represente a maior porcentagem de todas, no gasto total da máquina pública, é uma questão absolutamente imoral e que gera, obviamente, mais despesas, portanto, mais peso para aqueles que efetivamente trabalham. E muitos desses parlamentares ainda têm esse ponto de agravamento do quadro, de agravante. Eles não fazem muita coisa, né? Às vezes passam 30 anos para aprovar 2 projetos, né? Como foi o caso do Jair Bolsonaro. Às vezes eles passam o mandato inteiro na rede social, como é o caso dos filhos do Bolsonaro, como o Eduardo, sem falar no caso de Bolsonaro, né, que é o vereador federal internacional, que nunca está lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aparece de vez em quando, né, ele está sempre operando a comunicação, pelo menos nesses últimos 4 anos, do governo do pai, né, e agora provavelmente continua, né, para tentar valorizar aquilo que o pai supostamente fez. É lamentável. Vamos continuar fazendo os alertas, fazendo a vigilância, mas o meu ponto ontem a respeito disso, inclusive, era por que com tantos esquemas de funcionários fantasmas, esquemas pelos quais a família Bolsonaro é investigada, as casas legislativas não tomam nenhuma providência, por exemplo, sobre o número de assessores legislativos. Então, o deputado federal, por exemplo, ele tem direito a 25 assessores legislativos. 25. E o que acontece? Tanto na esfera federal, quanto na estadual, quanto na municipal. Casos da mal chamada rachadinha, rachadão. São esquemas de desvio
milionário de recursos públicos. Então, o titular do gabinete, aquele que foi eleito, ele tem direito ao seu próprio salário. O que ele faz? Ele nomeia um monte de gente para esses cargos, já que ele tem direito, e essas pessoas não trabalham. Ele nomeia com a condição de que essas pessoas repassem a ele, não é devolver, porque não é dele. As pessoas às vezes usam até na imprensa de uma maneira errada esse verbo, mas que repassem a maior parte dos seus salários em troca do chamado cala-boca, né, que é uma parte menor, dali R$600, R$1.000, para o sujeito emprestar o nome para o esquema, sem que ele precise ir trabalhar. Ele está em casa, ou ele está fazendo outro trabalho, aquele não é o trabalho dele. Então ele ganha lá R$600, R$1.000, etc., só para emprestar o nome para o esquema, e enquanto o restante do salário, e às vezes você pode ser um restante de R$9.000, de R$11.000, de R$13.000, porque tem assessor que ganha uma fortuna. Mais de R$10.000, R$15.000, tem esses cargos todos aí no Congresso Nacional, nos bastidores. E aí você vai somando R$10.000, vamos pegar essa média, e bota aí 25 vezes isso. Tem que botar alguns assessores ali para dar uma disfarçada, né? Bota 3, bota 5. Que seja 20 vezes isso, 15 vezes isso, 10 vezes que seja. Você imagina você ganhar 10 vezes R$10.000. É R$100.000 a mais por mês para o parlamentar que está fazendo esquema de rachadão. Entende? Então são milhões de reais por ano. E ninguém reflete sobre a necessidade de você diminuir o número desses assessores ou de você manter uma transparência sobre tudo aquilo que eles fazem, cobrando, tendo esquema de conferência, câmera, reconhecimento facial, prestação de contas do trabalho efetuado, e não essa absoluta farra em que durante 15 anos você tem uma suposta funcionária registrada em Brasília, no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, está dando água para o cachorro na casa de veraneio da família na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em Vila Histórica de Manducaba. Quer dizer, é grotesco como essa gente trata aqueles que efetivamente trabalham sem trazer contrapartida.